A verdade é que ninguém esperava sobre o fim do relacionamento de Virgínia e Zé Felipe finalmente veio à tona. Os motivos reais por trás da separação são muito mais profundos e complexos do que qualquer um poderia imaginar. Depois de meses de especulações, a história completa revela lições poderosas sobre relacionamentos, crescimento pessoal e as pressões da vida pública, que vão te fazer repensar tudo o que você achava que sabia sobre amor e família moderna. Se você quer entender os verdadeiros motivos que levaram à separação deste casal que conquistou o Brasil, deixa o like agora, se inscreve no canal e ative o sininho, porque esta análise vai revelar aspectos da vida de influenciadores que raramente são discutidos. E nos comentários, me conta, você consegue imaginar a pressão de viver um relacionamento sobre os holofotes? Sua opinião é fundamental para a nossa comunidade. Para entender completamente o que aconteceu entre Virgínia Fonseca e Zé Felipe, precisamos ir muito além das manchetes sensacionalistas e mergulhar fundo na realidade complexa de manter um relacionamento saudável sob pressão constante da vida pública. A história deles é um verdadeiro estudo de caso sobre os desafios únicos que casais influenciadores enfrentam no Brasil contemporâneo. Quando Virgínia e Zé Felipe se conheceram, eram duas pessoas jovens, ambiciosas e apaixonadas, mas com personalidades e objetivos de vida que, com o tempo, revelaram-se mais diferentes do que inicialmente aparentavam. Ele, filho de uma lenda da música sertaneja, cresceu em um ambiente onde a tradição e certas expectativas familiares eram parte natural da vida. Ela, uma empreendedora nata de Londrina, sempre teve o sonho de construir seu próprio império e ser completamente independente. Nos primeiros anos, essas diferenças pareciam se complementar perfeitamente. Virgínia trazia a inovação e a espontaneidade que Zé Felipe admirava, enquanto ele oferecia a estabilidade e a experiência no mundo artístico que ela ainda estava descobrindo. Eles construíram não apenas uma família, mas uma verdadeira marca conjunta, que se tornou referência no mundo digital brasileiro. Mas aqui está o primeiro motivo real por trás da separação: as pressões profissionais crescentes. Virgínia não era apenas uma influenciadora comum, ela se tornou uma das maiores empresárias digitais do país. Suas responsabilidades incluíam gerenciar múltiplas marcas, liderar uma equipe de dezenas de pessoas, negociar contratos milionários e manter uma presença constante nas redes sociais. Isso exigia uma dedicação quase 24 horas por dia. Zé Felipe, por sua vez, estava construindo sua carreira musical independente, provando que tinha talento próprio além do sobrenome famoso. Isso significava turnês constantes, estúdios de gravação, compromissos promocionais e a pressão de estabelecer sua identidade artística única. Ambos estavam vivendo momentos cruciais de suas carreiras que demandavam foco total e muitas vezes horários incompatíveis. O segundo motivo fundamental foi a diferença de visão sobre privacidade e exposição. Virgínia sempre foi naturalmente aberta e transparente, compartilhando praticamente todos os aspectos de sua vida com os seus seguidores. Essa autenticidade era parte do seu sucesso, mas também significava que o relacionamento estava constantemente sendo analisado, comentado e julgado por milhões de pessoas. Isso criava uma pressão psicológica intensa, que poucos conseguem compreender completamente. Imaginem ter que tomar decisões sobre a educação dos filhos, decoração da casa, escolhas de carreira e até mesmo momentos de lazer, sempre pensando em como isso seria interpretado publicamente. Essa pressão constante pode esgotar qualquer pessoa, independentemente de quão forte ela seja. O terceiro motivo, que Virgínia revelou com coragem exemplar, foi o episódio relacionado ao consumo de álcool. Em fevereiro de 2025, ela contou publicamente sobre uma separação temporária de 6 dias que aconteceu por causa desse problema. Essa revelação mostrou a maturidade dela em não aceitar comportamentos que pudessem prejudicar a família, independentemente das consequências públicas. Esse momento foi crucial porque revelou diferenças fundamentais sobre limites e expectativas no relacionamento. Virgínia deixou claro que não toleraria qualquer coisa que colocasse em risco o bem-estar dos filhos ou a estabilidade familiar. Zé Felipe teve que enfrentar essa questão e trabalhar em si mesmo, o que demonstrou capacidade de crescimento pessoal. O quarto motivo profundo foi a pressão do crescimento acelerado de suas carreiras individuais.
Virginia estava expandindo seus negócios internacionalmente, com planos de lançar produtos nos Estados Unidos e Europa. Zé Felipe estava consolidando sua presença no cenário musical nacional, com shows esgotados e colaborações importantes. Ambos estavam vivendo momentos de expansão que demandavam dedicação extrema. Essa pressão profissional começou a impactar a dinâmica familiar. Com 3 filhos pequenos, Virginia sentia que precisava estar presente para cada marco importante de suas vidas enquanto gerenciava um império empresarial crescente. Zé Felipe enfrentava o desafio de equilibrar turnês com paternidade ativa, algo que se tornou cada vez mais complexo à medida que sua carreira decolava. O 5 motivo profundo foi a impactante análise pública sobre cada aspecto de suas vidas. Cada foto, cada vídeo, cada gesto era interpretado, comentado e muitas vezes distorcido por milhões de pessoas. Isso criava uma pressão psicológica intensa que poucos conseguem compreender completamente. Imaginem ter que tomar decisões sobre educação dos filhos, decoração da casa, escolhas de carreira e até mesmo momentos de lazer, sempre pensando em como isso seria interpretado publicamente. Essa pressão constante pode esgotar qualquer pessoa, independentemente de quão forte ela seja. O 6º motivo profundo foi a evolução natural de suas personalidades e objetivos de vida. Virginia, aos poucos, descobriu que sua essência empreendedora exigia uma independência e liberdade de decisão que, às vezes, conflitava com a estrutura de um relacionamento tradicional. Ela não queria apenas ser a esposa de um cantor famoso, queria ser reconhecida por suas próprias conquistas. Zé Felipe, por sua vez, estava descobrindo sua identidade artística independente e pai, processos que também exigiam autoconhecimento e crescimento pessoal. Ele precisava entender quem era, além do filho do Leonardo e do marido da Virginia, uma jornada que exigia tempo e espaço para reflexão. O 7º motivo fundamental foi a diferença de ritmos de vida. Virginia sempre foi uma pessoa de energia intensa, que acorda cedo, trabalha até tarde e está constantemente criando novos projetos. Zé Felipe, embora também dedicado, tem um ritmo mais contemplativo, que valoriza momentos de pausa e reflexão. Com o tempo, essas diferenças se tornaram mais evidentes. Essas diferenças de ritmo afetavam desde decisões simples do dia a dia até planejamentos de longo prazo. Virginia queria expandir rapidamente seus negócios, enquanto Zé Felipe preferia um crescimento mais gradual e sustentável. Não eram visões conflitantes, mas sim complementares, que acabaram se tornando divergentes. O 8º motivo foi o impacto das redes sociais na intimidade do casal. Com milhões de seguidores ávidos por conteúdo, havia uma pressão constante para compartilhar momentos íntimos e familiares. Isso significa que até mesmo discussões normais de casal podiam se tornar conteúdo público, criando uma dinâmica artificial na relação. Zé Felipe começou a sentir que estava perdendo a espontaneidade na própria casa. Cada momento com as crianças, cada conversa com a Virginia, cada gesto de carinho podia virar conteúdo. Isso criou uma tensão que ia além da simples exposição, afetava a autenticidade dos momentos privados. O 9º motivo profundo foi a questão do controle e da tomada de decisões. Virginia, como empreendedora de sucesso, estava acostumada a tomar decisões rápidas e assertivas em seus negócios. Zé Felipe, vindo de uma família tradicional, tinha uma abordagem mais consultiva e deliberada. Essas diferenças de estilo se intensificaram à medida que ambos assumiram mais responsabilidades. Não era questão de dominância, mas sim de diferentes filosofias sobre como abordar desafios e oportunidades. Virginia via oportunidades que exigiam ação imediata, enquanto Zé Felipe preferia analisar mais profundamente antes de tomar decisões importantes. O 10º motivo foi a pressão externa de fãs e mídia. Milhões de pessoas tinham opiniões sobre como eles deveriam viver, educar os filhos, administrar o dinheiro e até mesmo como deveriam se vestir. Essa pressão constante criava um ambiente onde cada decisão pessoal se tornava pública e sujeita a julgamento. Eles recebiam constantemente mensagens de fãs querendo influenciar decisões pessoais, desde escolhas de decoração até métodos de educação infantil. Isso criava uma dinâmica onde eles se sentiam obrigados a justificar escolhas que deveriam ser puramente pessoais. O 11º motivo foi a evolução de suas prioridades individuais. Virginia descobriu que sua paixão pelo empreendedorismo ia além do que inicialmente imaginava. Ela queria não apenas construir marcas, mas também inspirar outras mulheres a serem independentes e realizadas. Isso exigia uma dedicação que, às vezes, conflitava com o tempo disponível para o relacionamento.
Zé Felipe, por sua vez, estava descobrindo que sua paixão pela música exigia uma dedicação artística que ia além do entretenimento. Ele queria criar obras que tocassem pessoas profundamente, o que demandava um tipo de foco e introspecção que nem sempre era compatível com a vida pública intensa. O 12º motivo foi a questão da maturidade emocional em ritmos diferentes. Ambos eram jovens quando se conheceram, e o crescimento pessoal aconteceu em velocidades e direções diferentes. Virgínia amadureceu rapidamente através das responsabilidades empresariais e da maternidade, enquanto Zé Felipe teve o seu crescimento mais ligado à expressão artística e ao autoconhecimento. Esse crescimento em ritmos diferentes não é incomum em relacionamentos jovens, mas se torna mais complexo quando acontece sob os holofotes. Cada fase de crescimento pessoal era observado e comentado, criando pressões adicionais. O 13º motivo foi a questão do... O 21º motivo foi a pressão das expectativas familiares de ambos os lados. A família de Leonardo, tradicionalmente mais reservada, tinha certas expectativas sobre como um relacionamento deveria funcionar. A família de Virgínia, por sua vez, sempre apoiou sua independência e ambição empreendedora. Essas diferentes culturas familiares criaram tensões sutis, mas constantes. Virgínia sentia que precisava provar constantemente que era mais do que apenas uma influenciadora, que tinha substância e capacidade empresarial real. Zé Felipe, por outro lado, enfrentava a pressão de mostrar que não era apenas o filho do Leonardo, mas um artista com identidade própria. Essas pressões externas se intensificaram à medida que suas carreiras cresciam. O 22º motivo foi a diferença de abordagem sobre a educação dos filhos. Virgínia, sempre muito conectada com tendências modernas de pedagogia, queria implementar métodos educacionais inovadores. Zé Felipe, vindo de uma família mais tradicional, valorizava abordagens mais clássicas. Embora ambos amassem profundamente os filhos, essas diferenças filosóficas geravam discussões frequentes. Essas divergências sobre educação não eram superficiais, refletiam valores fundamentais diferentes sobre como preparar as crianças para o futuro. Virgínia via a educação como ferramenta de empoderamento e independência, enquanto Zé Felipe enfatizava valores tradicionais de família e estabilidade. O 23º motivo foi a questão do gerenciamento de tempo e prioridades. Virgínia operava com uma agenda extremamente otimizada, onde cada minuto era planejado para maximizar produtividade. Zé Felipe preferia uma abordagem mais orgânica, permitindo espaços para criatividade e espontaneidade. Essas diferentes filosofias de gestão de tempo criavam atritos constantes. Quando Virgínia planejava férias, ela já pensava em oportunidades de conteúdo e networking. Quando Zé Felipe queria momentos de descanso genuíno, ele sentia que estava constantemente sendo puxado para atividades produtivas. Essa diferença fundamental sobre como viver a vida se intensificou com o tempo. O 24º motivo foi a evolução de suas necessidades de estímulo intelectual. Virgínia descobriu que precisava de desafios empresariais cada vez mais complexos para se sentir realizada. Zé Felipe encontrava sua realização na expressão artística e na conexão emocional com sua música. Essas diferentes fontes de estímulo intelectual os levaram a buscar círculos sociais e profissionais cada vez mais distintos. Virgínia começou a frequentar eventos empresariais, mentorias com grandes empresários e conferências de inovação. Zé Felipe se aprofundou no mundo musical, conectando-se com compositores, produtores e outros artistas. Gradualmente, seus mundos profissionais se tornaram mais separados. O 25º motivo foi a questão da autenticidade versus performance. Virgínia sempre foi naturalmente performática, transformando sua vida em conteúdo autêntico. Zé Felipe, por sua vez, começou a sentir que estava constantemente atuando em sua própria vida, perdendo a espontaneidade que valorizava. Essa tensão entre autenticidade e performance se tornou mais intensa à medida que suas audiências cresciam. Virgínia conseguia manter sua essência, mesmo sendo pública, mas Zé Felipe sentia que estava perdendo partes importantes de si mesmo no processo. O 26º motivo foi a diferença de visão sobre sucesso e realização. Para Virgínia, sucesso significa impacto, crescimento constante e quebra de barreiras. Para Zé Felipe, sucesso significa conexão emocional genuína, estabilidade e qualidade de vida. Essas definições não são incompatíveis, mas exigem caminhos diferentes. Virgínia media sucesso através de métricas de crescimento, seguidores, faturamento, expansão de negócios. Zé Felipe valorizava mais a qualidade das conexões, com fãs, com a família, com sua arte. Essas diferentes métricas de sucesso criavam pressões distintas em suas vidas. O 27º motivo foi a questão do controle sobre a narrativa pública. Virgínia sempre teve controle total sobre como a sua história era contada, sendo protagonista da sua própria narrativa.
Zé Felipe, sendo parte da sua história, às vezes se sentia como coadjuvando sua própria vida pública. Essa dinâmica não era intencional, mas Virgínia tinha uma habilidade natural para storytelling que dominava a narrativa do casal. Zé Felipe, mais introvertido, às vezes se sentia ofuscado, mesmo que não fosse essa a intenção. O 28º motivo foi a pressão da constante inovação. Virgínia sentia necessidade constante de criar conteúdo novo, surpreender seu público e se manter relevante. Zé Felipe, por sua vez, valorizava mais a consistência e a profundidade em sua arte. Essas diferentes abordagens sobre inovação criavam tensões sobre o ritmo de vida. Virgínia estava sempre pensando no próximo projeto, na próxima colaboração, no próximo lançamento. Zé Felipe preferia aprofundar-se em projetos existentes, desenvolvê-los completamente antes de partir para algo novo. Essas diferentes velocidades de trabalho se tornaram cada vez mais evidentes. O 20º motivo foi a questão da vulnerabilidade pública. Virgínia sempre foi confortável em compartilhar vulnerabilidades, transformando-as em conexão com seu público. Zé Felipe, mais reservado, sentia desconforto em ter aspectos íntimos constantemente expostos e analisados. Essa diferença sobre vulnerabilidade pública afetava desde como lidavam com conflitos até como processavam emoções. Virgínia encontrava cura na transparência, enquanto Zé Felipe precisava de privacidade para se processar emocionalmente. O 30º motivo foi a evolução de suas necessidades de conexão social. Virgínia precisava de uma rede ampla de contatos profissionais e pessoais para se sentir energizada. Zé Felipe preferia conexões mais profundas e íntimas com um círculo menor de pessoas. Essas diferentes necessidades sociais criaram tensões sobre como passar o tempo livre. Os eventos sociais que energizavam Virgínia frequentemente drenavam Zé Felipe. As noites tranquilas em casa, que rejuvenesciam Zé Felipe, às vezes deixavam Virgínia inquieta. Encontrar um equilíbrio entre essas necessidades tornou-se cada vez mais desafiador. O 31º motivo foi a questão da flexibilidade versus estrutura. Virgínia prosperava em ambientes flexíveis, onde podia improvisar e se adaptar rapidamente. Zé Felipe funcionava melhor com estruturas mais previsíveis, que permitiam planejamento e preparação. Essas diferentes abordagens afetavam desde a rotina diária até o planejamento de longo prazo. Virgínia via mudanças como oportunidades emocionantes, enquanto Zé Felipe preferia estabilidade que permitisse foco e profundidade. Essas diferentes relações com mudança criavam tensões constantes sobre decisões familiares e profissionais. O 32º motivo foi a questão de abordagem sobre conflitos. Virgínia preferia resolver problemas imediatamente, discutindo abertamente até chegar a uma solução. Zé Felipe precisava de tempo para processar e refletir antes de abordar questões complexas. Essas diferentes estratégias de resolução de conflitos criavam mal-entendidos frequentes. Quando surgiam problemas, Virgínia queria conversar imediatamente, enquanto Zé Felipe precisava de espaço para pensar. Isso criava um ciclo em que ela se sentia ignorada e ele se sentia pressionado, intensificando os conflitos originais. O 33º motivo foi a questão da identidade profissional versus pessoal. Virgínia conseguia integrar perfeitamente sua identidade pessoal com a sua marca profissional. Zé Felipe sentia necessidade de manter essas identidades mais separadas, preservando aspectos de si mesmo que não eram públicos. Essa diferença sobre integração de identidades afetava desde decisões sobre conteúdo até escolhas sobre exposição familiar. Virgínia via a autenticidade como transparência total, enquanto Zé Felipe vendia a autenticidade como honestidade, dentro de limites apropriados. O 34º motivo foi a evolução de suas necessidades de reconhecimento. Virgínia encontrava validação no reconhecimento público de suas conquistas. Zé Felipe valorizava mais o reconhecimento de pares e da comunidade artística. Essas diferentes fontes de validação criavam pressões distintas em suas carreiras. Virgínia se motivava com prêmios, menções na mídia e reconhecimento público. Zé Felipe se realizava mais com o respeito de outros músicos e a conexão emocional com sua música. Essas diferentes necessidades de reconhecimento os levaram a buscar objetivos cada vez mais distintos. O 35º motivo foi a questão do perfeccionismo versus aceitação. Virgínia era perfeccionista em seus projetos, sempre buscando melhorar e otimizar. Zé Felipe tinha uma abordagem mais orgânica, aceitando imperfeições como parte do processo criativo. Essas diferentes filosofias sobre qualidade criavam tensões sobre projetos conjuntos. Quando trabalhavam juntos, Virgínia queria revisar e melhorar constantemente, enquanto Zé Felipe preferia aceitar o resultado natural do processo. Essas diferentes abordagens sobre perfeição se estendiam além do trabalho, afetando aspectos da vida familiar. O 36º motivo foi a diferença de visão sobre crescimento pessoal. Virgínia acreditava em crescimento através de desafios e expansão constante de zonas de conforto.
Zé Felipe valorizava crescimento através de autoconhecimento e aprofundamento interior. Essas diferentes filosofias de desenvolvimento pessoal os levaram a buscar experiências distintas. Virgínia participava de cursos, eventos e desafios que a forçavam a crescer rapidamente. Zé Felipe preferia reflexão, meditação e práticas que permitiam crescimento gradual e sustentável. Essas diferentes velocidades de crescimento criaram um distanciamento gradual. O 37º motivo foi a questão da espontaneidade versus planejamento. Virgínia funcionava bem com planejamento detalhado, mas também amava momentos espontâneos que podia transformar em conteúdo. Zé Felipe preferia espontaneidade genuína, sem a pressão de documentar ou compartilhar. Essas diferentes relações com espontaneidade afetavam desde viagens até momentos íntimos. Quando eram espontâneos, Virgínia instintivamente pensava em como compartilhar a experiência, enquanto Zé Felipe queria simplesmente vivê-la. Essa diferença sobre como experimentar momentos especiais se tornou uma fonte constante de tensão sutil. O 38º motivo foi a evolução de suas necessidades de privacidade. Virgínia sempre foi confortável com pouca privacidade, vendo transparência como força. Zé Felipe, com o tempo, sentiu necessidade crescente de espaços privados onde pudesse ser completamente ele mesmo sem considerações sobre percepção pública. Essa diferença sobre privacidade afetava desde conversas íntimas até momentos de lazer. Virgínia não via problema em compartilhar aspectos pessoais, enquanto Zé Felipe começou a valorizar cada vez mais momentos completamente privados. O 39º motivo foi a questão da competitividade versus colaboração. Virgínia era naturalmente competitiva, sempre buscando ser a melhor em tudo que fazia. Zé Felipe preferia colaboração, valorizando harmonia e trabalho em equipe. Essas diferentes abordagens sobre sucesso criavam dinâmicas complexas. Virgínia via competição como motivação saudável, enquanto Zé